Se você demora demais para decidir, outra pessoa vive a vida que deveria ter sido sua. A verdade é que muita gente acha que pensa demais, quando na realidade só está travada pelo medo. Medo de errar, medo do julgamento, medo de não ser suficiente. E é por isso que hoje vamos falar de Isagi Yoichi, o personagem que mais entende o peso de uma mente que funciona, mas não age. E ao mesmo tempo, o personagem que mostra como uma simples decisão pode virar o jogo de uma vida inteira. Isagi é o símbolo da pessoa comum, do cara normal, do alguém que não nasceu com dons extraordinários, mas que carrega algo mais forte que talento. Vontade de se tornar alguém impossível de ignorar. E o mais curioso é que Isagi não começa agindo como um protagonista. Ele começa exatamente como muita gente começa na vida, hesitando. Isagi pensa e hesita. Ele analisa tanto o cenário que às vezes deixa o momento perfeito passar por entre os dedos. E é aí que começa o problema. Porque pensar é bom, mas pensar demais sem agir é uma forma silenciosa de autossabotagem. Quantas vezes você já pensou em começar algo? Um projeto, um treino, um hábito, um canal, uma mudança. E com o passar dos dias, o pensamento foi se dissolvendo, ficando mais fraco, mais distante, até parecer irrelevante? Pois é, não é que você pense demais, você só perdeu o timing da ação. Assim como Isagi, nos momentos mais críticos do Blue Lock. Ele vê o jogo, enxerga as possibilidades, antecipa o que pode acontecer, calcula 1000 cenários na cabeça, mas se ele não chutar, nada muda. E você é igual. A sua vida só anda quando você chuta. A genialidade de Isagi não está na mente dele. Está no momento em que ele finalmente decide confiar nela. E olha que isso não veio fácil. Cada jogador ao redor dele parecia mais forte, mais rápido, mais habilidoso. Ele era apenas ele. Frustrante, né? Mas é por isso que Isagi é real. Ele é a representação perfeita do jovem que tem visão, mas não tem coragem. O jovem que sabe o que deveria fazer, mas paralisa. O jovem que não acredita que merece ser o protagonista da própria história. Mas a filosofia que Isagi carrega, e talvez nem perceba, é simples e poderosa. Sua vida só muda quando você muda sua postura. E postura não é pensamento. Postura é ação. Quando Isagi decide que seu propósito é ser o melhor, algo muda. Não na técnica dele, não nos músculos, não na velocidade. Muda na intenção. Ele começa a agir com convicção, como se dissesse para o universo: eu não vim participar, eu vim vencer. E o universo? Ele responde para quem age. O que derrota Isagi não é o adversário, é a hesitação. E quando ele percebe isso, tudo muda. De uma mente presa à dúvida, ele se transforma numa mente que dita o jogo. Ele começa a agir antes, prever antes, se posicionar antes. Ele decide chutar. E a vida funciona assim. Quem chuta mais, acerta mais. Quem evita errar, evita vencer. Pensa comigo. Quantas oportunidades você já matou antes mesmo de tentar? Quantas vezes você pensou tanto que acabou desistindo? Quantas vezes a sua mente te convenceu de que não era o momento, quando na verdade era você tentando se proteger de um possível fracasso? No fundo, você não pensa demais. Você só tem medo de viver. E Isagi mostra exatamente isso. Ele não vira um monstro por pensar. Ele vira um monstro porque percebe que pensar é só metade do jogo. A outra metade é colocar o pé na bola e decidir. A diferença entre Isagi do começo e Isagi depois da evolução é que ele parou de ser espectador. Ele passou a ser o autor. E é isso que falta na vida de muita gente. Autoria. Não basta sonhar com uma vida melhor. Tem que entrar em campo. Não basta visualizar o futuro. Tem que construir. Não basta estudar. Tem que aplicar. Não basta planejar. Tem que executar. Isagi só se torna protagonista quando entende que ação imperfeita vale mais que pensamento brilhante. E talvez seja isso que você precise entender hoje. Se você esperar estar 100% preparado, nunca vai tentar. Se você esperar não sentir medo, nunca vai agir. Se você esperar saber exatamente como tudo vai acontecer, nunca vai começar. A vida não recompensa quem pensa bonito. A vida recompensa quem toma atitude. Isagi vive uma filosofia escondida em cada cena dele. Tomar decisões difíceis é o que define seu destino. E ele aprende isso apanhando, perdendo, errando, sendo humilhado, sendo superado. Parece você também, né? Porque é assim que a vida educa. A gente só aprende a agir quando a dor de ficar parado fica maior que o medo de errar. Presta atenção nisso. Quando Isagi hesita, ele perde. Quando Isagi decide, ele avança. Quando Isagi chuta, ele surpreende. Quando Isagi confia, ele vence. E isso vale para tudo. Relacionamentos, carreira, estudos,
sonhos, disciplina, corpo, projetos. Tudo depende de um movimento que só você pode fazer. Em Blue Lock, Ego Jinpachi fala que futebol é o esporte dos egoístas. Mas a verdade é que a vida inteira é o jogo dos egoístas. Não egoístas que passam por cima dos outros, mas egoístas que não deixam o próprio medo destruí-los. Egoístas que escolhem viver a própria vida com protagonismo, não como figurantes. E Sage entendeu isso. E quando ele aceita que precisa arriscar, ele começa a crescer. E ele cresce não porque estava pronto, mas porque se permitiu aprender durante o processo. É isso que você precisa entender. Você não se torna bom antes de começar. Você se torna bom porque começou. O mundo é cheio de pessoas inteligentes, talentosas, criativas, habilidosas, com ideias brilhantes, que nunca fazem nada com isso. Elas vivem no campo da possibilidade. Mas possibilidade sem ação vira arrependimento. Quantas ideias incríveis já morreram dentro da sua cabeça porque você nunca deu o primeiro passo? Quantos talentos seus foram jogados fora porque você esperou motivação? Quantos sonhos afundaram porque você hesitou? Quantas vezes você pensou tanto que se tornou seu próprio inimigo? Isagi só vence quando encara esse inimigo interno. E você só vai vencer quando fizer o mesmo. E pensa comigo agora. A realidade é igual ao Blue Lock. Só existe espaço para quem se destaca. E se destacar não exige perfeição, exige atitude. O que diferencia Isagi de qualquer outro jogador não é força, não é velocidade, não é habilidade. É visão. E visão com ação cria destino. Visão sem ação cria frustração. A sua vida pode mudar completamente em 6 meses se você fizer o que precisa ser feito. Mas ela também pode continuar exatamente igual pelos próximos 5 anos se você continuar pensando demais. Você não pensa demais. Você só não confia em si. Você só não age. Você só não decide. Você só não dá o chute que pode virar seu destino. Pare de se esconder atrás de desculpas disfarçadas, de reflexões profundas. Pare de se proteger com análises intermináveis. Pare de achar que precisa entender tudo antes de tentar. Pare de achar que a dúvida é sinal de que você deve parar. Pare de acreditar que pensar é o suficiente. A vida não espera. As oportunidades não voltam. Os momentos não se repetem. Se você não agir agora, vai olhar para trás um dia e perceber que poderia ter sido muito mais do que é hoje. E a culpa não vai ser do destino, da falta de apoio, da falta de tempo, da falta de talento. Vai ser sua, porque você pensou, mas não fez. Isagi só se torna Isagi porque um dia ele diz para si mesmo: chega, chega de hesitar, chega de duvidar, chega de ser um jogador comum. E talvez hoje seja o seu dia de dizer chega. Chega de pensar demais, chega de adiar, chega de esperar, chega de se esconder atrás da própria mente. Haja, execute, tente, erre, aprenda, evolua, mas se mova, porque no final das contas, a vida não é sobre quem pensa melhor, é sobre quem decide jogar.